Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Vai tudo bem com a tua casa? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Muito obrigado por participar do canal Meu Andar com Deus. Muito obrigado por se inscrever nesse canal. Muito obrigado pelos likes. Muito obrigado por compartilhar os vídeos. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu sempre costumo dizer, e até insisto, que você assista o vídeo até o final, porque, meu querido, quando a gente vai à igreja, quando a gente abre a Bíblia, a gente não sabe o momento em que Deus vai tocar na gente. Se você ler o livro de Isaías, você vai perceber o que eu estou dizendo. Isaías e a igreja sempre era um jovem religioso, profeta de Deus, mas no capítulo 6 ele disse que teve um encontro pessoal com Deus, que ele viu a Deus. Então, ao assistir um vídeo, especialmente um vídeo religioso, dê prioridade a separar um momento ali para você ver toda a mensagem, porque em algum momento Deus vai falar com você. Em algum momento o Espírito Santo vai tocar em você. Deus é contigo. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Tu és Deus, e diante de Ti, meu Pai, nosso Pai, temos prazer de ficar, permanecer, como disse Davi, como anseia a corça pelas correntes das águas. Por Ti anseia a nossa alma, Senhor. Como disse o próprio Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E no outro salmo, ele vai dizer, melhor é estar na tua casa, melhor estar na tua presença do que estar em qualquer outro lugar. Estamos na tua presença, meu Deus. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de entrar na tua presença, porque tu és Deus e nós somos pecadores. E às vezes gostamos tanto do pecado, gostamos tanto do erro, que nós o perpetuamos. Criamos hábitos de praticá-lo e nos acostumamos com o pecado. Acostumamos-nos tanto com ele que até o valorizamos e o justificamos. Damos tantas desculpas para continuar pecando, mas ao entrar na tua presença, Senhor, vergonhosamente nos sentimos indignos, nos envergonhamos e não temos poder nem força para vê-lo, para levantar a cabeça e dizer, Senhor, estou aqui. Estamos aqui, Senhor, apesar do pecado, apesar dos nossos erros, estamos aqui e queremos, Pai, te pedir a tua bênção sobre nós, para que o Espírito Santo rasgue o nosso coração pecaminoso e nos dê um novo coração. Faz esse milagre agora, Senhor, em cada um de nós, porque nós precisamos
refletir o teu caráter, refletir a tua personalidade. E não queremos mais, Senhor, pertencer a este mundo. Queremos pertencer ao céu. Dá-nos a tua bênção, o teu cuidado, a tua direção. Nós oramos, meu Deus, nós te agradecemos, nós te pedimos também a orientação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo para o estudo da tua palavra, que ele nos ilumine, que ele fale conosco, que ele toque em cada um de nós agora, com o poder da tua palavra. Nós oramos agradecidos em Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, eu vou convidar você a abrir a Bíblia em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 15 em diante. Ele diz assim: Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não está nele. Eu costumo ler para mim essa palavra está como desenvolve. Se você amar o mundo, o amor de Deus não se desenvolverá, não crescerá em você. Ou seja, o amor a Deus vai diminuindo na nossa vida, a ponto de a gente não sentir saudade de Deus, não sentir, digamos assim, tristeza por não estar fazendo a vontade de Deus. Leia o verso 16 comigo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Ora, este mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse aí permanece em Deus e permanecerá com Deus para sempre. É um texto duro, porque o imperativo é taxativo. Aqui a gente encontra um imperativo afirmativo completo. Não ame este mundo. Não ame este mundo. Como a gente viu na mensagem de ontem, nós temos hoje um relativismo religioso muito grande. O problema do relativismo é que ele simplesmente trabalha para, digamos assim, agradar a todos. Eu quero ser feliz, você quer ser feliz, e aí nós temos aquela famosa frase: a minha liberdade termina quando começa a liberdade do meu próximo. E a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, você não tem nada a ver com isso. Até que a gente pode concordar com a primeira sentença. A minha liberdade termina onde começa a liberdade do meu próximo. Afinal de contas, somos seres livres. E como seres livres, devemos ser respeitados em nossa liberdade. Assim como também devemos respeitar a liberdade do outro. Isso é perfeito. Cada um tem sua própria liberdade. E, aliás, Paulo vai dizer, né,
Romanos capítulo 14, versículo 10, que cada um vai prestar contas diante de Deus por tudo aquilo que tiver feito por meio do corpo. Então, cada um de nós presta conta a Deus por sua própria escolha, por suas próprias escolhas, por sua própria liberdade. Nenhum de nós vai pagar nada pelo outro. Cada um paga por si mesmo. Isso é perfeito. E Deus é tão justo, que Ele não vai julgar a Renivaldo, não vai julgar a você, meu irmão, meu querido amigo, minha irmã, minha querida amiga. Ele não vai julgar pelo que o vizinho fez, pelo que o fulano fez, pelo que o cicrano fez. Não, Ele vai julgar você pelo que você faz. E a expressão aqui é faz mesmo, tá? Porque em nossa vida a gente faz muita coisa. Então as nossas obras é que serão julgadas. Nossas, individualmente. Isso é perfeito, nós temos a liberdade. Perfeita liberdade para fazermos o que quisermos. Quando a gente tem liberdade, a gente faz escolhas. E as nossas escolhas podem ser para a vida eterna ou para a morte eterna. Não tem outra escolha. Ninguém é neutro neste mundo. Todos nós fazemos escolhas que no final vai resultar em colheita. A colheita é vida eterna, a colheita é morte eterna. Isso faz parte da nossa liberdade. A questão toda é a segunda sentença. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Até que parece uma coisa normal. Mas não, meu querido. Por quê? Porque nós não vivemos para nós mesmos. Nós não vivemos sozinhos. E a frase famosa da filosofia é: ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Você está inserido em uma sociedade. Você está inserido em uma comunidade. E quando você está inserido em uma sociedade, em uma comunidade, você é responsável pelo outro. Você não acabou de dizer, Renivaldo, que cada um vai ser julgado individualmente? Claro que cada um vai ser julgado individualmente. Mas até isso é um problema para mim. Por quê? Porque o que eu faço, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, vai fazer com que outros desejem fazer o mesmo. O problema do relativismo é esse. Eu tenho a minha vontade, eu tenho a minha verdade, então eu vou viver assim. Acontece que Hebreus capítulo 13, leia comigo Hebreus capítulo 13, eu vou voltar para João, tá? Aliás, o livro de João, esse texto aí, tem muito a nos ensinar. Mas vamos um pouquinho aqui no livro de Hebreus. Você volta algumas páginas só da sua Bíblia e você encontra Hebreus capítulo 13. Em Hebreus capítulo 13, Paulo vai dizer o seguinte. Leia comigo o versículo 2. Não, desculpe, é capítulo 12, tá? Capítulo 12. Portanto, meus amados, visto que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Ele diz aí, ó. Nós devemos lançar de nós todo o peso e todo o pecado.
Ou seja, nós devemos nos afastar. Porque eu vou me afastar do erro, vou me afastar da mentira, vou me afastar da vaidade, da corrupção, da concupiscência. Eu vou afastar da minha vida tudo aquilo que me separa de Deus, não só por mim. Não só porque eu preciso ser santificado pela palavra, como a gente viu ontem. Eu preciso me afastar de tudo porque eu sou responsável pelo outro. Muita gente pode se perder por causa da vida do Renivaldo. O problema do relativismo começa aí. Eu tenho a minha verdade. Existe uma bebida alcoólica famosa aqui no Brasil e a propaganda diz que todo mundo bebe essa coisa. O que acontece com a propaganda? A propaganda diz que todo mundo faz, todo mundo bebe. Aí o que acontece? Quando você olha para... Você sai para passear com a sua família ou sozinho, aí você vê várias rodinhas de pessoas bebendo. Meu querido, automaticamente o seu cérebro lembra da propaganda. E o que acontece é que você é induzido a fazer o que todo mundo está fazendo. Quando você entra em qualquer cidade de Sergipe, por exemplo, qualquer cidade de Sergipe, na entrada da cidade, tem um estabelecimento comercial. E aí, as pessoas hoje estão sendo induzidas à prostituição pela propaganda. Todo mundo faz isso. Se todo mundo faz, não tem nada demais eu fazer também. Então a gente, olha o que acontece. Se todo mundo está fazendo, todo mundo está indo àquele lugar, todo mundo está bebendo, então a nossa mente, ela começa a processar uma coisa. Não é errado. Já que todo mundo está fazendo, então não é errado. Inclusive, eu já aconselhei jovens e casais e eu já ouvi muito essa frase. Muito essa frase. A frase é: não vejo nada de errado nisso. Por quê? Porque todo mundo está fazendo. O que acontece com o relativismo é justamente aí. Já que todo mundo faz, então isso não é errado. Já que todo mundo está fazendo, nada é errado. Ou seja, o errado passa a ser certo, e aí quando Deus diz que é errado, nossa mente entra em parafuso. A nossa mente entra em confusão. Por quê? Porque se todo mundo está fazendo e não é errado, então Deus está errado. O errado passa a ser certo e o certo passa a ser errado. O relativismo, então, para justificar essa questão, que ele vai dizer, nada é errado. Eu já ouvi de uma atriz famosa aí da televisão, é justamente essa frase, nada é errado. Inclusive, a propaganda daquela tal bebida, né, diz assim: faça com moderação. Nada é errado, mas faça com moderação. Ora, se existe a observação que você tem que fazer com moderação, alguma coisa não está certo. E aí, para justificar,
o que é que nós tentamos fazer? Nós colocamos na bandeja outras coisas. Por exemplo, a salada. A salada é bom para a saúde. Ah, mas se você comer muita salada, você vai acabar passando mal. Eu não vejo isso. Porque o nosso organismo, ele processa, o processo digestivo, ele é capaz de processar naturalmente 500 gramas de comida. Ora, para você comer 500 gramas de salada, meu querido, você vai comer muita salada. Vai ter que comer uma bandeja de salada mesmo, para poder comer 500 gramas de salada. Mas as pessoas vão dizer, não, faça com moderação. Quando as pessoas dizem faça com moderação, ela está dizendo que se você fizer um pouquinho, não é errado. Mas se você exagerar, aí você está errado. O que acontece, meu querido, é que milhares de pessoas morrem no Brasil todos os anos por causa da bebida alcoólica. Por causa da tal bebida alcoólica. Porque ninguém se conforma com uma dose. E a questão é, o sistema legal do Brasil dá uma determinada quantidade de mililitro dessa tal bebida no sangue. E quando passa de 5 mililitros, a pessoa está embriagada. Acontece que apenas uma tem mais de 9% de álcool. Então, se uma bebida tem mais de 9% de álcool, vamos colocar aí 9% de álcool, 10% de álcool, você está embriagado, você está bêbado. Ah, não, eu não estou bêbado, não. Nós justificamos, então nós vamos aqui, justificando o pecado. O problema do relativismo é que acabamos justificando o pecado. E quando a gente justifica o pecado, meu querido, a gente embota a nossa mente, e a mente embotada não tem como a gente sentir necessidade de arrependimento. Ora, se não é errado, eu vou me arrepender de quê? Se eu não fiz nada errado. O jovem que dormiu com a namorada, mas não tem compromisso com ela, porque no dia seguinte ele pode estar com outra. Mas não, todo mundo faz isso. Aliás, em relação a isso, hoje a frase é, não existe namoro sem sexo. Oh, meu querido, se você é um cristão, se você é uma cristã que não tem domínio próprio do seu próprio corpo e você permite ser tocado, tocada, se você permite valorizar o sexo mais do que o relacionamento, você pode ter certeza que você vai passar de muitos relacionamentos e você não vai ficar em nenhum relacionamento, porque toda vez que algo começa errado, nunca pode terminar certo. Mas aí está o tal do relativismo, onde cada um tem a sua própria verdade, nada é errado. Então, se nada é errado, está tudo bem, desde que você faça com moderação. E aí o jovem, a jovem, toda vez que se encontram, todos os dias, acabam no mesmo lugar, na cama. E quando sai dali, os dois saem vazios, com sentimento de culpa, com sentimento de não era isso que eu queria. Quando a gente tem esses sentimentos, a gente não pode ser feliz. Por isso, voltando para o texto de João, aí você viu que Hebreus, nós estamos cercados de pessoas. Nós somos responsáveis. Nós influenciamos a quem está à nossa volta. Querendo ou não, meu querido, a roupa que você está usando
é um modelo para outras pessoas comprarem. A comida que você está comendo é modelo para que outros comam. A bebida que você está bebendo é modelo para outros. Ou seja, você está levando outros a praticar o que você está praticando. E isso ninguém pode dizer, ah, não é assim. Claro que é assim. É assim, é tanto que é assim que você pode observar que quando sai uma propaganda na televisão, ela não sai só a peça de roupa ali pendurada num cabide. Não. Alguém famoso vai estar usando para dizer para você que você tem que usar. Inclusive, a propaganda é justamente para isso. Você tem que usar para você ser feliz. Você tem que fazer isso para você ser feliz. Você tem que ter aquilo para você ser feliz. E aí nós trabalhamos, nós vivemos assim com um pensamento acelerado. Eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que estar em tal lugar. E aí observe a propaganda agora do mês de fevereiro e março, né? Todo ano é a mesma coisa, milhões de pessoas com a mente envolvida no pensamento de que eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que participar, É a propaganda, meu querido. O tal do relativismo é pernicioso porque dentro da religião pode ser que teu líder religioso esteja dizendo, ah, não vejo nada demais nisso. Ah, isso já passou, isso é a cultura. Não, no passado era assim. Não, no passado. E aí João vai dizer para a gente. A Paulo vai dizer em Hebreus capítulo 12, verso 1, né? Portanto, meu querido, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, vamos nos desembaraçar, vamos rasgar, vamos nos afastar. Em Coríntios capítulo 6, leia comigo. 2 Coríntios capítulo 6, a gente vai trabalhar esse texto ainda esse ano, né? 2 Coríntios capítulo 6, mas eu quero ler com você só o verso 17. Paulo vai dizer assim, meu querido, ó, verso 17 de Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, ele diz: portanto, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor Deus, e eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus. Jeová, o Deus eterno, diz para mim e para você, retirai-vos, separai-vos. O mundo é livre, cada um é livre. Eu disse, acabei de dizer que nós somos livres para fazermos o que quisermos. Mas a partir do momento que eu uso da minha liberdade para usar, para fazer o que eu quiser, eu tenho que ter uma certeza. Eu vou ter uma colheita no final. E além de ter uma colheita, eu posso levar outros. Eu posso ser um exemplo para outras. Jesus Cristo disse em Mateus, né, Lucas capítulo 21, verso 34, lembrem-se da mulher de Ló. Por que Jesus Cristo pediu para a gente lembrar da mulher de Ló? Por que ele pediu para eu nunca esquecer da mulher de Ló? Porque ela se tornou um exemplo daqueles que seguem a Deus por conveniência ou por formalidade, por tradição, por costume, mas não tem a vida transformada pelo Espírito Santo. E no momento de dificuldade, ela olha para trás, ela sente saudade do mundo, ela sente saudade das coisas deste mundo. E o coração delas, ela saiu de Sodoma, mas o coração ficou lá.
Porque as suas coisas estavam lá, sua casa estava lá, seus filhos, seus bens, seus móveis. A sua vida estava lá. Então ela não saiu de Sodoma. Por isso, quando ela olha para trás, ela não é apenas um olhar. Ela está com saudade. E ela está com o mesmo pensamento que os filhos de Israel disseram para Moisés. Ah, nós não queríamos sair do Egito. Lá nós éramos felizes, lá nós éramos escravos, é verdade. Mas lá nós comíamos alhos, nós comíamos peixes, panelas de carne. Lá nós éramos pessoas que comíamos e bebíamos e vivíamos felizes. Que mentira absurda. Nós somos capazes de mentir para nós mesmos, dizendo que algo que nós fazemos nos dá felicidade. Pode até te dar prazer momentâneo, meu querido, mas não te dá felicidade, não. Então, se não te dá felicidade, se faz com que o amor de Deus se apague de você, 1 João capítulo 2 é para mim e para você. Não ame este mundo. Não ame as coisas deste mundo, porque o amor do mundo apaga o amor de Deus da tua vida. O problema do relativismo é que leva você a viver uma falsidade, viver uma farsa, viver uma hipocrisia religiosa. E no final, meu querido, a colheita é uma só. Vida eterna ou morte eterna. Não haverá duas colheitas. Para mim, não. Para você também, não. Você só pode colher uma coisa. Ou você colhe vida eterna, ou você colhe morte eterna. E Deus pede que você siga um sim, um não. Ele pede que você viva a verdade, porque quem vive o sim de Deus, quem vive a verdade de Deus, colhe vida eterna. Quem planta a mentira, quem planta a vaidade, quem planta o pecado, vai colher a morte eterna. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. Aqui em 1 João capítulo 2, verso 16, ele diz: a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, essas coisas não procedem de Deus. Porque para Deus é sim, sim, não, não. Ou é verdade ou não é verdade. Ou é verdade ou é mentira. E uma mentira nunca vai ser verdade, porque todo mundo está praticando a mentira. A famosa frase, todo mundo mente, leva a gente a dizer que mentir não faz mal. Mentir não é pecado, mentir é bom. Eu já ouvi isso, mentir é bom. Que coisa terrível, como é que eu posso justificar uma coisa terrível que tirou Lúcifer e milhares de anjos do céu, milhões de anjos do céu? Como é que eu posso dizer que a mentira que levou Adão e Eva a trazer a tragédia do pecado para o nosso mundo, a ponto de matar Jesus Cristo, de fazer com que Jesus Cristo fosse para a cruz para nos redimir? Como é que eu posso dizer que uma coisa dessa é boa? Cuidado, meu querido. Porque se nós nos agradamos da mentira, ela nunca deixou de ser mentira. Dizem até que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Acho que você já ouviu isso. Uma mentira contada 1000 vezes ou disseminada por 1000 pessoas se torna uma verdade. Mentira. Ela continua sendo uma mentira. Ela continua trazendo tragédia. Ela continua trazendo sofrimento. Milhares de famílias todos os anos são destruídas pela bebida. Milhares de famílias são destruídas todos os anos pela prostituição. Milhares de famílias são destruídas todos os anos pela falsidade, pela fofoca, pela vaidade. Dizem as estatísticas do IBGE aí que 84% dos brasileiros têm alguma dívida atrasada. Porque, meu querido, a gente vai comprar o que não precisa,
para agradar a quem não gosta de você, para ostentar o que você não é. Nós fazemos dívida para isso. Às vezes não precisamos. Mas temos que... meu vizinho tem, eu também tenho que ter. Então eu vou fazer porque meu vizinho, eu quero não quero me sentir inferior ao meu vizinho. Então a gente vai fazer as coisas para agradar os outros, para apresentar aquilo que eu não sou. Eu não preciso, mas quero agradar o outro. Então eu faço o que eu não preciso para agradar. Então eu mostro que eu não sou. Eu vivo uma falsidade, eu vivo uma hipocrisia. O problema do relativismo é todo esse, meu querido. A gente vive uma hipocrisia e estamos até na igreja ostentando aquilo que a gente não é. É por isso que eu disse ontem que a gente está fazendo tanta coisa para Deus, quando tudo que Deus quer é que a gente seja filho. Seja filho dele. Que reflita seu caráter, que reflita a sua personalidade, que reflita a sua glória, que reflita a sua justiça. É por isso que Jesus Cristo disse que se a gente não for justo, a gente não tem parte no reino dos céus. Nas bem-aventuranças, Jesus Cristo disse: bem-aventurado aqueles que amam a justiça, porque eles serão feitos filhos de Deus. Então não ame este mundo, meu querido, porque tudo aqui é passageiro. Diz o verso 17, tudo aqui é passageiro. O que permanece é o que é eterno. A verdade de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna. A lei de Deus é eterna. O assim diz o Senhor é eterno. Então o que é de Deus é eterno. Então eu tenho que ficar com o que é eterno, porque Deus plantou a eternidade em meu coração. E Ele quer que você e eu vivamos eternamente. Você quer viver eternamente? Então João diz: deixe de amar este mundo, porque tudo aqui é passageiro. Só o que é eterno permanece para sempre. Só o que é eterno vale a pena. Só o que é eterno traz verdadeira satisfação e felicidade. Só o que é eterno me traz alegria e felicidade. Prazer, não momentâneo, mas prazer perene, prosperidade, felicidade, sucesso é para aqueles que vivem o que é eterno. E o meu desejo, meu querido, é que você viva o que é eterno. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, arranca este mundo do nosso coração, Senhor. Arranque, porque nós queremos viver eternamente. E o Senhor colocou a eternidade em nosso coração, está escrito na Tua palavra, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Então, Senhor, que essa eternidade me leve a viver de modo justo aqui e a amar a verdade, amar o que é eterno e praticar o que é eterno, para que o eterno se torne uma realidade na nossa vida, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, Senhor, purifique a gente e converta a gente, arranque este mundanismo da gente. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.